Nados utilitários. Nado elementar humano ou nado cachorrinho. Posição inicial em decúbito dorsal, pernas afastadas e flexionadas. Movimento dos braços se caracteriza pelo movimento alternado de puxada, associado a uma rotação interna de ombros. A fase de recuperação é subaquática. Movimento de pernas alternados em oposição ao movimento de braços, como se estivesse rastejando no chão. Posição do corpo é oblíqua com relação à linha da água e a cabeça permanece fora da água todo o tempo. Krautrudgen. Deriva do nado elementar humano. Posição inicial, decúbito dorsal, pernas afastadas e joelhos flexionados. Movimento de pernas poderá ser feito de duas formas: alternadas, como no nado elementar humano, ou simultaneamente, como no peito clássico. Importante lembrar que a flexão de quadril não deve exceder o ângulo de 90 graus com relação ao tronco. Movimento dos braços é alternado, como no crawl competitivo, onde a recuperação é aérea. A posição do corpo é oblíqua à linha da água, permitindo que o nadador permaneça o tempo todo com a cabeça fora da água. Nado lateral, recuperação subaquática. Posição inicial em decúbito lateral, pernas unidas, um braço junto ao corpo, o outro no prolongamento. Os braços se cruzam à frente do corpo na fase propulsiva e se afastam longitudinalmente durante o deslizamento. O movimento inicial das pernas deve ser simultâneo, em sentidos opostos, promovendo uma flexão de quadril e joelhos. Na fase propulsiva, as pernas realizam um movimento de tesourada. A posição do corpo é mais paralela à linha da água. A cabeça pode permanecer todo o tempo fora da água ou alternar dentro ou fora. Importante lembrar que o queixo deve estar voltado para o ombro, protegendo assim a cavidade bucal. Nado lateral, recuperação aérea. Posição inicial em decúbito lateral, pernas unidas, um braço junto ao corpo, o outro no prolongamento. A recuperação da fase propulsiva de braços será aérea. Movimento de pernas no nado lateral é caracterizado pela tesourada na fase propulsiva, o que permite uma alternância maior entre propulsão e deslize. A posição da cabeça alterna dentro e fora d'água toda vez que a recuperação aérea é feita. A coordenação de movimentos de braços e pernas no nado lateral se constitui na dificuldade máxima para a execução desse estilo. Peito clássico. É amplamente utilizado no salvamento aquático. Posição inicial, decúbito ventral, mãos no prolongamento do corpo e pernas unidas. O movimento dos braços é bastante amplo na sua fase propulsiva, descrevendo com as mãos uma trajetória semicircular semelhante a um coração. Amplo movimento de pernas em sua execução. Inicia-se com os joelhos afastados, uma flexão de quadril e flexão de joelhos, permitindo que os pés descrevam dois semicírculos na fase propulsiva. A extensão de joelhos se dá de uma forma explosiva, finalizando a pernada com o movimento de hélice dos pés. Posição do corpo é paralela à linha da água. A cabeça pode permanecer fora d'água o tempo todo ou, se preferir, dentro e fora. Costas elementar. Considerado pelas escolas de salvamento como o mais elementar dos nados utilitários. Posição inicial, decúbito dorsal, braços no prolongamento do corpo, pernas unidas. No movimento dos braços, a flexão simultânea dos cotovelos, permitindo a elevação das mãos até a altura das costelas, onde se inicia a fase de propulsão.
Movimento de pernas semelhante ao peito clássico, porém de menor amplitude. Pernada simultânea ao movimento de braços. Após a fase propulsiva, braços ao longo do corpo e pernas unidas, permitindo o deslize antes de iniciar nova propulsão. Posição do corpo. A cabeça permanece acima da linha da água, voltando o queixo ligeiramente em direção ao peito. Cachorrinho invertido, deriva do costas elementar. Na posição inicial, as mãos ficam ao longo do corpo e as pernas unidas. O movimento dos braços é feito através do palmateio simultâneo em forma de 8 na altura dos quadris ou apenas pela flexão e extensão dos punhos alternadamente. Movimento de pernas, flexão alternada de quadril, joelhos e tornozelos, como no costas competitivo. Posição da cabeça é ligeiramente acima da linha da água, com o queixo voltado para o peito. O corpo permanecerá paralelo à linha da água. Costas com recuperação dupla aérea ou costão. Posição inicial, decúbito dorsal, braços no prolongamento do corpo, pernas unidas. A propulsão de braços se dará pelo movimento de adução dos membros superiores. A recuperação será com o movimento simultâneo dos braços via aérea. Movimento de pernas semelhante ao peito clássico. Inicia a fase propulsiva ligeiramente antes da propulsão de braços. Durante a recuperação de braços se dá a recuperação de pernas. Posição do corpo paralela à linha da água, com a cabeça acima da mesa. Costas por compressão, deriva do costas elementar. Posição inicial em decúbito dorsal, braços ao longo do corpo, pernas estendidas e unidas. Movimento dos braços, flexão simultânea dos cotovelos, permitindo a elevação das mãos até a altura dos ombros, onde se inicia a fase de propulsão. Na fase propulsiva, as mãos voltam-se perpendicularmente ao plano da água, como as pás de um remo. Movimento de pernas, como no costas elementar, sincronizando apenas o momento da propulsão de braços com a de pernas. Posição do corpo paralela à linha da água, com o rosto em contato com o ar. Peito invertido. Último estágio do nado elementar de costas, onde o movimento de braços proporciona o deslocamento das mãos da linha da cintura ao prolongamento do corpo, onde se inicia a propulsão do nado. Essa amplitude maior do movimento de braços permite que a cabeça se afunde durante a fase inicial de propulsão, tornando esse estilo mais difícil de realizar. A posição de pernas torna-se ainda mais paralela devido à posição da cabeça. A coordenação dos membros superiores com inferiores é semelhante ao nado elementar de costas. Mergulho. Posição inicial, decúbito ventral, braços no prolongamento do corpo, pernas unidas. A braçada adotada é conhecida como filipina. A grande amplitude do movimento dos braços, que inicia-se com as mãos acima da cabeça e finaliza junto aos quadris, proporciona um bom desempenho no deslizamento. A recuperação é feita com as mãos passando rente ao peito. O movimento de pernas no mergulho é a pernada do peito clássico, que é utilizada na maioria dos nados utilitários. Com o corpo submerso e a cabeça no plano da coluna, os olhos podem ficar voltados para o fundo ou para a frente, permitindo que o nadador verifique o sentido de seu deslocamento.
do borboleta. Posição inicial em decúbito ventral, corpo disposto em forma de X. O movimento de braços do borboleta se assemelha à braçada filipina, fazendo uma recuperação simultânea dos braços pelo ar. A entrada das mãos deve ocorrer na linha dos ombros. Não há um trabalho de ondulação acentuado. O movimento de pernas do borboleta é a pernada do peito clássico. A coordenação entre braços e pernas é fundamental para o desempenho desse nado. A fase propulsiva de pernas inicia no momento em que as mãos estão se apoiando na água e a recuperação simultânea à recuperação aérea de braços. A posição do corpo é bastante oblíqua e a cabeça alterna dentro e fora da água.